Acabou a aula? Deve ter caído energia lá. E quanto tempo a gente tem que esperar aqui? Pessoal, boa noite, vocês estão me vendo, estão me ouvindo? Teve um problema aqui na minha conexão. Tá bem baixo o seu microfone, professor. Não estamos conseguindo ouvir, não. Tá baixo? Melhorou? Agora melhorou. Tá bom, então. Eu vou falar um pouquinho mais alto. Estão me ouvindo bem? Espera aí que eu vou compartilhar novamente minha tela, só um momento. Peço desculpas para vocês. Estão vendo minha tela? Sim. Vocês estão vendo o PowerPoint ou vocês estão vendo a tela do PowerPoint? A tela do PowerPoint. Eu vou ver se eu consigo pôr em tela cheia. Só um momento, desculpa. Não está aparecendo para mim. Vou deixar assim mesmo. Eu só
da minha máquina como é que se fala? Cheia. Vamos ver onde eu parei. Então, vamos lá. Se não me engano, eu tinha parado por aqui, né? Tava explicando sobre o JLabel, sobre o JBulton. Travou de novo a tela. Pessoal, desculpa, estão me ouvindo? Estão me vendo?
Agora sim. Obrigado. Estava digitando aqui no chat. Deixa eu voltar a compartilhar minha tela. Vamos lá. Estava falando dos principais componentes, né, dos componentes mais típicos. Né? A gente começou a falar do top level, né? O que ele é indicado? Ele é indicado para estar sendo utilizado como um componente visível dentro de uma janela. Então, eu consigo fazer isso via comando, chamando vários tipos de métodos, né, como frame igual a new jframe, e passo um parâmetro, uma label igual a new jlabel ou glabel, passo um parâmetro e utilizo, por exemplo, o frame.get component add panel e passo, por exemplo, um border layout center. Então, eu consigo estar passando essas informações via comandos e chamar essas informações via comando. O JFrame ele é implementado através de uma instância de classe, né, uma janela, ele tem com acessório bordas, cheats, botões fechar, minimizar, e ele é totalmente dependente da Apple. Então, conforme o tipo de plataforma que eu estou utilizando, o que quer dizer isso? Conforme o tipo de sistema operacional que eu estou utilizando, essa aplicação ela vai estar sendo renderizada de acordo com o meu sistema operacional. Geralmente, isso é pensado para os principais sistemas operacionais, como eu falei, o Windows, o Linux, o macOS, entre outros. Eu acho que esses são, sem dúvida, os sistemas operacionais mais utilizados. Hoje, o sistema mais utilizado no mundo é o Android. Lembrando que esse tipo de aplicação a gente não está pensando em dispositivos mobile, né, ou mobile. A gente não tá pensando nisso no momento, mas sim uma interatividade via desktop. Né? Então, a ideia do Swing é trabalhar em plataformas desktop. Os principais métodos, por exemplo, o void set título, onde eu coloco um título na barra da janela, o void show, onde eu vou estar trazendo a aparência dessa janela, um visible, o set visible, onde eu vou estar trabalhando booleans como true ou false, né? Então o V pode ser verdadeiro ou falso, eu posso deixar essa janela visível ou não, né? Quando que eu deixo essa janela invisível, digamos assim, né? A janela ela pode estar invisível quando eu tiver, por exemplo, processando uma informação. E eu não necessariamente preciso que o meu usuário veja essa informação sendo processada. Então, é normal deixar essa janela oculta, por exemplo. Né? A programação gráfica está muito ligada à ocorrência e tratamento de eventos, contrário de outras linguagens de programação. Né? O Java ele não vê 100% para lidar com eventos básicos que ocorrem em uma janela. Né? Então, ele, como eu comentei no início da aula, ele não foi projetado para trabalhar com esse conceito de janela, ele não foi projetado para trabalhar com esse conceito de
interface gráfica, né? Mas, como um exemplo fechado, assim como aplicativos em Delphi ou VB, ele sabe fechar uma janela, o Java também sem problemas, o Java consegue fazer isso, ele aprende sobre esses eventos, então, através do setDefault closed option, por exemplo, eu consigo fazer um evento de um fechamento de uma janela, assim como é feito numa página web, entre outras linguagens, né? Então, aqui está um exemplo de um novo projeto de um JFrame. Então, eu vou em novo Java, perdão, em novo projeto Java, eu vou criar um form JFrame, né? Então eu dou um botão direito em cima do projeto, novo form, eu vou criar um menu, né? Para o nosso evento, então, perdão, para o nosso JFrame. Então aqui em componentes do lado direito, aqui já está o meu JFrame, que é esse retângulo com linhas alaranjadas, né? Então aqui eu tenho os componentes que eu posso estar utilizando do Java, por exemplo, a criação de uma barra de menu. Então eu já tenho a ferramenta da barra de menu, né? Então eu vou adicionar minha barra de menu. Então, por exemplo, eu coloquei o arquivo, eu coloquei o editar, né? Eu consigo editar esse campo de texto, né? Eu dou um botão direito, edito o campo de texto. Por exemplo, eu coloquei o campo ajuda, então eu consigo adicionar uma barra de menu, né? Eu sei que está um pouco pequeno, eu vou tentar dar um zoom. Melhorou para vocês enxergarem? Sim, não. Se alguém puder me Sim. responder. Obrigado, Luiz. Sim. Valeu pela... Então, aqui nessa lateral direita da tela, então eu tenho todos os componentes que eu consigo estar adicionando dentro do meu JLabel. O que o meu JLabel vai ser? O JLabel vai ser minha janela, vai ser minha janela principal. E aqui eu consigo inserir componentes aonde eu vou estar conseguindo criar a minha tela. Então, por exemplo, aqui, essa parte aqui, onde eu tenho o arquivo, editar, o ajuda, é onde eu estou criando. Então, se vocês olharem, quando eu coloco o mouse em cima, no item de menu, ele mostra a classe, né? Então, é uma classe javax.swing.menu item. Né? E a mesma forma, eu dou um botão direito, vou editar o meu texto, né? Consigo adicionar, por exemplo, um subitem. Então coloquei um arquivo, eu consigo colocar um novo, eu consigo colocar um abrir, pensando numa estrutura de janela. E eu consigo também criar atalhos personalizados. Então, por exemplo, sobre, né, eu posso criar um atalho. Quando o meu usuário vai digitar a tecla Shift e S, ele usa o atalho. Então, se vocês observarem aqui no print, perdão, eu pulei aqui. Se vocês, perdão, eu consigo escolher a tecla de atalho. Então, eu consigo utilizar, configurar o Ctrl, eu consigo configurar o Alt, eu consigo configurar o Shift, eu consigo utilizar o botão Meta, perdão, que no caso é somente para o macOS. O Ctrl, Alt, Shift, ele permite tanto na plataforma Windows como na plataforma Linux e alguns recursos para a plataforma do macOS. Então, consigo
adicionar, por exemplo, o Shift mais S de atalho para dentro do meu programa abrir o sobre, por exemplo. E aqui, né, ficou o resultado, né? Notem que aqui tem o símbolo do Java, né? Tem o ícone do Java. Por quê? Porque eu não personalizei com nenhum ícone, mas ele gerou essa janela, onde eu tenho o meu menu arquivo, eu tenho o meu menu editar, eu tenho o meu menu ajuda, eu tenho o meu menu sair. Né? Ele está tudo funcional, ou seja, eu consigo acessar alguma informação. Eu tenho, por exemplo, se fosse aqui é só um exemplo, mas se fosse um programa real, eu poderia abrir nesse arquivo um arquivo de cadastro, onde teria campos de nome, endereço, e-mail, telefone, entre outras informações que pode ser configurada. A ideia realmente é a visualização da janela. E aqui, por exemplo, no ajuda eu tenho sobre, né? Poderia ter uma página de help, poderia ter uma outra página ao clicar e ele mostra a minha estrutura com o meu botão de atalho. Né? Eu consigo fazer essa configuração de menu atalho, entre outros. Né? Vou só reduzir um pouco. O JDialog, né, uma caixa de diálogo onde o usuário ele realiza essas entradas de dados, né, existem vários tipos de dados que nós podemos estar utilizando. Né, dentro disso, o frame, eu consigo destruir esses diálogos independentes do frame. Né, como o frame estiver minimizado, a tela, todos os seus diálogos também vão estar minimizados. Se o frame voltar, ele volta ao tamanho normal e o diálogo pode ser o que a gente chama de modal, estar visível em todas as entradas ou bloqueados de acordo com os seus componentes. Né? O JDialog ele também permite a customização, então através do swing a gente consegue estar criando barras de processo, mudando a forma de arquivo, de cor, e o JOption Pane ele pode ser, o JOption Pane eu consigo utilizar para criar esses diálogos, customizar ícones, botões, títulos, textos, entre outros. Né? Existem sites, inclusive, que você consegue baixar ícones, né? Ou você pode estar utilizando. Geralmente, quando a empresa ela já tem uma identidade visual, você vai utilizar um padrão de ícone. Então, como que eu faço, né? Eu vou criar um novo JFrame, né? Criei o meu painel. Então, aqui eu consigo, né, em container, criar o meu panel, né, ou painel. No caso, o meu NetBeans está em português, ele vai mostrar tudo em português, né, se você configurar. No caso, eu adicionei uma label, né, onde, se não me engano, eu coloquei o texto de entrada na minha label, tenho dentro do meu painel, coloquei um botão, né? Então eu pego, através daqui da palheta, eu consigo pegar o botão, nota que ele mostra a classe que ele está sendo gerado, e ele também mostra o tipo de envio, né? Então aqui o meu botão ele vai fazer ter essa função de envio. E eu vou criar um novo form, né? Então eu vou aqui no meu projeto, botão direito, novo, se não aparecer outros, né? E aqui eu vou colocar o meu form.dialog, uma form de dialog. E vou dar um nome, no caso eu dei
o nome de diálogo resposta. Esse é o nome da classe. Coloquei ele dentro de um pacote, né? Então, por padrão, é interessante vocês colocarem dentro de um pacote. Então, eu coloquei, né? Não sei se vocês perceberam, professor, ele é muito criativo na hora de criar as coisas, né? Então, o nome do projeto é app swing. O nome do meu pacote eu pus app swing.diálogo, né? Porque seria a tradução do JDialog, né? É um ambiente de diálogo. O nome de algo que simbolize para a aplicação, né? Então, aqui eu dei o nome de diálogo, resposta, porque eu estou usando o nome do componente como principal. Lembrando, é uma classe, né? Então, primeira letra maiúscula da palavra para indicar que é uma classe. Se tiver mais de um nome, segunda letra maiúscula. E o nome do pacote é a mesma coisa. O nome do pacote ele vai simbolizar algo ligado à minha aplicação. Então, eu dei o nome, é cadastro do cliente. Então, o que eu estou fazendo no cadastro do cliente? Eu estou pegando o contato, né? Eu estou pegando uma mensagem do cliente. Então, o nome do pacote ele vai estar ligado muito a essa estrutura do que ele está fazendo de um ponto dentro da minha aplicação, ok? Isso já é uma dica mais de boa prática de programação. E por que eu falo isso? Porque isso ajuda, né, ajuda na manutenção do código, deixa o código mais limpo, né? E aqui, o que eu fiz? Eu alterei a estrutura, né, do evento do botão. Então, o meu diálogo resposta, eu dei um new diálogo resposta, né? Ele entra como new javax, perdão, .swing.java, e passei true e passei a visibilidade true, visible true, né? Então, ele é um evento de uma classe privada. A minha classe diálogo é uma classe pública, mas o meu evento ele é privado. E aqui eu tenho um main dessa classe, né? Onde eu tenho meu JBoot, eu tenho meu JLabel, eu tenho o meu JPain, né? Então aqui está a estrutura, né? Então eu consigo navegar através das abas. Então eu tenho a aba código-fonte, eu tenho a aba projetos, eu consigo, através dessa navegação, eu consigo acessar a área de código. Então eu consigo, por exemplo, utilizando o NetBeans, o puxa e arrasta, então eu não preciso digitar todo o código para criação daquele componente, mas para manipulação do evento do componente, eu preciso acessar a área de código para conseguir fazer essa manipulação de forma mais simples, né? Então aqui está o resultado. Eu tenho aqui a minha label entrada, eu tenho o clique para entrar, né? Então aqui eu coloquei uma página de resposta. Então, isso está dentro do meu sistema. Então, vamos dar um exemplo. Se fosse uma aplicação real e eu digitasse um cadastro, poderia dar uma mensagem. O seu cadastro foi realizado com sucesso, entre outros. Foi alterado com sucesso. O JOption Pane, ele faz parte da exibição do diálogo padrão, né? Ele lê o valor de usuário e informa, né? Parece ser um pouco complexo um grande número de métodos, né? Que eu consigo chamar N métodos dentro do
Option Pane. Ele é praticamente a saída padrão, ele é a saída mais utilizada dentro do ambiente Java. Vocês já devem ter mexido com o JOption Pane na primeira disciplina de Java, né? Vocês já devem ter utilizado para printar informações na tela e usa métodos como showDialog, né? Entre outros métodos para dar uma resposta em tela. Então, a mesma coisa, com que eu crio o JOption Pane. Eu vou criar um novo JFrame, né? Aí criei o meu JFrame, vou criar um botão, por exemplo, para uma ação abrir, vou alterar esse texto do botão, vou alterar o meu evento do botão, né? Então, eu estou passando dentro do meu botão JOption Pane, ponto show message dialog, né? Esse bis é para que essa caixa sempre apareça centralizada, né? Aí eu dei uma mensagem de seja bem-vindo, né? Está dentro do diálogo JOption Pane Information Message. Existem outros métodos que eu posso estar chamando, né? E embaixo, se vocês observarem, eu tenho a minha Public Static Void Main, né? Que é a minha classe principal, aonde eu vou estar chamando um evento, né? Eu vou dar um new retable, né? E eu vou dar um public run e ele está também visível, como eu falei, true anteriormente. Então, esse é o resultado, né? Eu tenho um botão abrir, né? E quando eu clico, ele vai aparecer seja bem-vindo, seja bem-vinda, e eu clico no OK, por exemplo, para fechar, né? Então, como que eu crio essa entrada, né? Eu vou criar, por exemplo, um outro botão, né? Vou adicionar este evento a esse botão, né, jOptionPane.showInputDialog. O diz, né, informe seu nome completo. Vou estar pegando, então aqui apareceu a minha caixa de entrada, então eu tenho um botão OK que vai enviar, eu vou ter um botão cancela. E também criando essa função. Então, o que eu vou fazer, né? Eu vou pegar essa informação, né? Informe seu nome completo, através de optionpane.showMensageDialog. Olá, mais nome. Nome foi a variável do tipo string que está recebendo o meu nome completo, né? Vai aparecer este resultado, né? Eu digitei Jane Do, né? Cliquei no OK, ele vai enviar essa mensagem. O diz é para que essa mensagem ela apareça na minha tela de forma centralizada, independente do tamanho da minha tela, ela vai se posicionar sempre de forma ao centro, né? Então, eu consigo utilizar essa imagem, perdão, eu consigo posicionar a minha caixa de texto, esse Olá Jane, ele sempre vai aparecer no centro, independente do tamanho da minha tela, né? Então, o JButton, ele é uma região clicável, né? Uma área clicável que eu consigo interagir, né? Então, os principais métodos o string, que ele vai criar um botão, um texto, né? O getText, que ele vai mostrar o texto retornado desse botão, e o setText, que é a mudança de fase. Então, se eu cliquei, ele mostra a mudança deste evento dentro do meu botão. Ou seja, eu consigo manipular
o evento dentro do meu botão, de forma que eu consigo saber e deixar marcado, uma palavra meio feia, mas eu consigo deixar a cor do botão diferente caso ele foi clicado, igual a gente vê, por exemplo, no ambiente web. É muito comum a gente manipular essa estrutura do evento do botão. Além disso, né, nós conseguimos criar botão e ele acaba não fazendo nada. O clique, ele vai fazer nada, ou ele não vai fazer nada, se nós não associarmos nenhum evento. Então é muito comum, né, a gente associar um evento a este botão. Ele vai aguardar um evento do usuário para realizar alguma ação, né? Então, como que eu crio o JBulletin, né? Eu vou criar um botão, né? Posso puxar e arrastar, ou dar um duplo clique no botão no lado direito, né? Vou e altero o texto, edito o texto, dou um significado a esse botão e na área de código eu consigo criar o evento. Esse é o exemplo que eu utilizei no slide anterior, né? O botão ele vai abrir e ao clicar no botão ele vai aparecer a mensagem, seja bem-vindo, né? Mensagem de bem-vindo. O JLabel ele vai criar e definir um parâmetro de texto definido para a interface, né? Ele vai mostrar um texto e eu consigo também mudar o tipo de texto. A mesma forma, né, de criação, eu vou criar um novo painel e puxar, no caso, a minha label, né? O JTextField, ele é como uma label, só que ele permite a edição do usuário. Então, qual que é a diferença do text field para a label? A diferença é que a label é um texto printado na tela, digamos assim, né? Onde eu consigo exibir uma informação, e o text field, o usuário ele consegue entrar com a informação, ele consegue editar aquele texto como nós vimos em slides anteriores. Então, a mesma coisa. Vou em novo form, né? JFrame é o nome do componente. Eu dei para a classe o nome de input, né, de entrada. Ele pertence, no caso, meu é o app-swing. Ele está dentro do meu pacote app-swing.dialog. Foi aonde eu criei o meu text field. Né? Criei a minha label, né? Alteração de números, e coloquei, alterei o nome de visibilidade para que não apareça nenhuma informação, né? Ele permite me renomear, então eu consigo dar nome para o meu objeto, para o meu componente dentro da minha área. Eu consigo criar, por exemplo, uma classe Java. Eu vou dar para essa classe Java o nome de números, né? Aonde eu vou fazer um super insert string, né? Eu vou fazer um replace, ele só vai aceitar nesse string replace all, ele só vai aceitar números. Então, se eu tentar digitar uma letra, ele não vai permitir. É uma função do Java que estou criando, né? E o JPane é o nosso container maior, né?
Por padrão, ele é uma classe pública, né? Eu consigo também modificar através do meu Layout Manager, criar de uma forma específica e acrescentar várias telas, né? Então, como a gente viu, a gente consegue criar o painel. O JCheckbox, ele tem a mesma função, ele vai receber um texto dado via parâmetros, né? Então, eu consigo, através de parâmetros, manipular o meu texto, né? Ele vai, a princípio, receber um boolean, então eu consigo verificar se ele está checked, né? Se ele foi checado ou não. Ele, por default, ele vai devolver um valor nulo, ou seja, vai falar que não está checado, e o isSelect ele vai retornar um true. Isso é padrão da criação. O setSelect ele devolve o boolean selecionado, a mudança de estado. Então eu consigo capturar essa mudança de estado. Então eu deixei tudo desmarcado. O meu usuário foi lá e marcou, então eu consigo capturar essa informação para o meu usuário. E o rádio Bulletin, ele vai ter mais ou menos a mesma função do check button, né? Ele vai ter, o que vai mudar um pouco são os métodos, né? Então, ele trabalha com método string, ele trabalha, perdão, ele dentro do rádio Bulletin, ele permite uma string text, ele também vai estar utilizando um boolean através do isSelect, ele vai devolver o setSelect um boolean, né? Ele vai devolver se está clicado ou não, e através de métodos como o button group, eu consigo classes do button group que não é um objeto gráfico, mas apenas um grupo lógico, ou seja, embora para o meu usuário, embora nós estamos tratando como elementos gráficos se está clicado ou não, ele é um objeto adicionado a uma classe container. Ou seja, na verdade, ele está dentro de um container de um ambiente lógico, né? Como eu falei, a gente consegue utilizar icons, né, ícones. Então, existem métodos construtores, como o setVoidIcon, o setSelect, aonde nós conseguimos manipular e alterar o ícone. O TextArea, ele também permite, é muito parecido com o TextField, qual a grande diferença? Eu consigo aceitar textos mais longos que não necessita obrigatoriamente de uma formatação. Eu consigo criar uma área de texto maior. Então, por exemplo, o TextField é muito utilizado para receber um e-mail, para receber um endereço, para receber um telefone. Um campo, por exemplo, como mensagem, eu posso usar um text field para pegar, por exemplo, o nome da pessoa, o e-mail da pessoa, mas a mensagem, né, uma dúvida, por exemplo, o text area é muito interessante. Ele vai trabalhar com métodos de string, né, o getString, por exemplo, que vai retornar o texto armazenado, o voidSetText, que vai definir o armazenamento da área de texto, passando por um parâmetro passado, né? O JScopane eu consigo criar barras de rolagem, né, o screw, né, onde eu consigo movimentar esse componente através de uma scroll bar. O JFile Close ele permite que selecionar arquivos ou diretórios. Então, por exemplo, quando vocês vão fazer um upload de um arquivo, vou dar um exemplo, um arquivo no Google Docs, no OneDrive da Microsoft, quando você faz o upload dentro do
ambiente Java, você está utilizando esse componente que é o JFileClose, onde você consegue salvar o componente, cancelar a operação, entre outros, né? O JMenuItem, ele é muito parecido com o que eu utilizei no início da aula para a criação daqueles menus, né? E ele permite também, dentro dele, utilizar componentes como o checkbox, como o rádio button, e ele permite a manipulação de textos via strings, a seleção, retornar um boolean, adicionar ou remover itens de uma lista, né? O JMenu, ele trabalha mostrando o menu, né, como nós vimos anteriormente. Ele pode trabalhar, por exemplo, de menus bar, que são utilizados através do set menu. Existe essa classe, eu consigo manipular através de containers. Já são containers que nós chamamos de alto armazenamento para receber esse menu. E ele também permite atribuir componentes gráficos, né? Componentes gráficos que a gente fala que são gráficos 2Ds, né? Então eu tenho o set composer, eu tenho o set transformation, o set click, o set font, perdão, o set width, que são componentes que permitem a utilização desses sistemas onde a gente consegue utilizar, perdão, plano de fundo, ícones diversos, onde eu consigo mexer com eventos dentro da minha aplicação que são já são pré-desenhados dentro da aplicação, eles são pré-desenhados. Eu vou abrir o projeto, tentar mostrar para vocês rodando os exemplos que eu fiz, né? O Set Graphic eu acabei não utilizando, por exemplo, esses gráficos 2D, eu acabei não utilizando dentro da aplicação. Mas você consegue trazer esses objetos, que pode ser um plano de fundo, pode ser um ícone, que vai personalizar a aplicação. Não fica uma aplicação rústica, digamos assim, né? Às vezes você vê um software que ele é muito bacana, ele tem uma interatividade muito legal, mas, por exemplo, ele tem um aspecto do Windows 98. Então, isso acaba deixando o, o projeto desvaloriza, né? Acaba desvalorizando o projeto por ele não ter uma aparência tão bonita, né? Então você acaba ele acaba ficando simples, né? Só ver o projeto, só um momento. Só um momento. Vou achar o projeto, já mostro para vocês.
Poxa, acabei perdendo o projeto que eu ia rodar para vocês. Próxima aula eu trago o projeto rodando. Eu vou fechar aqui o meu PowerPoint. Peço desculpas para vocês, né? Aproveitar que tem um bom público hoje. Na sexta-feira, vocês gostam de dar uma fugida e vamos falar um pouco que até me cobraram por e-mail sobre as avaliações, né? Eu vou ver se eu consigo projetar para vocês. Só um momento. Não sei porque não está aparecendo, mas vamos lá. Qual é a minha proposta? Eu já até subi no ambiente Java, não sei se vocês conseguiram ver. Eu montei como uma enquete, mandei como mensagem para vocês. A minha proposta de avaliação é o seguinte, né? Eu vou liberar mais ou menos uma semana antes. Então, para a disciplina de a avaliação vai ser no dia 23/11. Vai ser uma avaliação dissertativa. Eu vou, a pedido do professor Stark, eu vou subir essa avaliação no AVA, né? Então vai ser, vocês vão ter uma semana para responder essa avaliação dentro do portal de vocês. Vai ficar disponível. Eu vou confirmar com ele. Se não me engano, vocês vão conseguir responder apenas uma vez. E essa avaliação vai valer como a B2. As atividades que eu estou passando, daqui a pouco eu vou passar uma atividade referente a essa aula. Só vou confirmar se eu já subi ela dentro da pasta do Google Drive. Vai valer para B1. Se não me engano, vocês estão sem nota na B1, né? Pelo que o professor Stark me passou, a B1 ela vai valer, se não me engano, 1.000 pontos e a B2 vale 4.000 pontos. Se não me falha a memória, seria isso, né? Então eu aproveitei e já passei a data das duas provas, né? A prova de orientação, programação orientação ao objeto, vai ser no dia 27 e a prova dessa disciplina vai ser no dia 23. Vocês estão com dúvida de alguma coisa? Querem aproveitar para perguntar alguma coisa referente a isso? Ô, professor, eu tô meio perdido. Quantos trabalhos você já passou, cara? Então, se não me engano, dessa disciplina eu passei 2 trabalhos, mas eu deixo dentro da pasta, né, dentro da pasta do Google Drive, e eu vou receber esses trabalhos. Ah, professor, eu ainda não fiz o trabalho até essas datas. Aí depois, quem perder, né, vai ter que fazer a substitutiva, né, as provas substitutivas. Aí já entram outras provas.
Respondi a sua pergunta. Desculpa aí, professor, é que tem tanto trabalho para nós fazer aqui que eu tô meio perdido, entendeu? Sim, Leonardo. Eu imagino como vocês ficaram praticamente 2 meses sem aula, acabou juntando tudo e acabou que sobrecarregou. Até estou abrindo a página aqui do Driver, né, dessa disciplina. Foram 2, com hoje a terceira, provavelmente, como eu comentei na aula passada, vão ficar em torno de umas 5, no máximo 6 atividades. Lembrando, sempre dou o prazo de uma semana para vocês entregarem essas atividades, né, para vocês terem um pouco de tempo também. Infelizmente, a gente está com um cronograma apertado, né? A gente está com um cronograma um pouco apertado, mas o que eu puder ajudar, eu vou tentar ajudar vocês ao máximo. Tanto é que eu abri até a data da prova, vocês terem esse tempo maior para a criação das atividades. Vocês querem perguntar mais alguma coisa? Aproveita, enquanto a gente tem. Ô, professor, Sim, pode falar. no caso, esse trabalho aqui tá no AVA ou naquelas que. Ou no negócio que eu sou posto no grupo? Porque eu também tava sem computador, tava com problema aqui. Sim, você tinha falado. É o Luiz que está falando, né? Sim. Então, Luiz, como vocês estão sem computador, eu estou deixando as atividades mais livres, né, para vocês estarem fazendo, e um prazo um pouco maior, né? Uhum. Porque agora chegou o computador para mim. Parabéns. Só que já vem com problema no Linux, no sistema. É complicado. Eu, particularmente, né, eu acho que eu já comentei com vocês, eu fui catequizado pela Microsoft, né? Então, eu sou muito Microsoft, eu não me adaptei muito bem com o Linux, né? É uma questão de gosto. Mas, assim, por causa de empresa, várias coisas, ainda eu sofro um pouco por uma pouca, digamos, familiaridade com o Linux, né? Mas eu me viro bem. Não, o meu vem conflito de sistema. Aí eu não consigo instalar o VirtualBox e qualquer outra coisa. O NetBeans eu consegui, agora o restante eu não consigo instalar nada. O Teams eu estou usando pelo telefone, não consigo instalar. Porque o Teams ele é da plataforma Microsoft. Acho que dentro do Linux você teria que acessar o ambiente do e-mail para você conseguir estar utilizando o Teams, né? Ele é bem mais estável ele instalado, né? Por exemplo, eu uso instalado. Hoje eu tive problema na minha internet, né? Então ele acaba sendo mais estável, né, do que a versão web, né? Você acessar a página. Eu já usei ele via página. Ele é muito mais estável utilizando o aplicativo ou utilizando o software. Mas como ele é um produto Microsoft, ele
é feito para funcionar bem dentro do ambiente Microsoft, né? É uma das restrições dele. Por exemplo, eu estava mexendo, fazendo um paralelo com você, Luiz, eu estava mexendo numa aplicação do Power BI. O Power BI também, você só consegue usar dentro do ambiente Microsoft, né? Você não consegue utilizar ele fora do ambiente. Você consegue utilizar a versão web, mas não, a gente sabe que não é a mesma coisa, né? Sim, a maioria dos. Igual eu falei, os outros programas, o MySQL que tem que usar, não consigo instalar. Eu vou ter que remover ele e instalar o Windows ou reinstalar o Linux e o VirtualBox por dentro. Sim. Mas, Aí você instala uma máquina Linux, mas para você fazer isso, Luiz, você tem que ter uma máquina com um processador legal e uma boa quantidade de memória RAM. Se você tem menos de 6 GB de memória RAM, não te aconselho a trabalhar com VirtualBox, você vai sofrer. não. Não, esse novo tem. É um PC Gaming. Então é outra história, né? É um Nitro 5 e 7. Então é outra história. Então você já tem uma máquina boa. Eu vou estar postando novamente o link da pasta. Por enquanto, eu estou utilizando o Google Drive para estar compartilhando essas informações com vocês, até porque a plataforma eu tive acesso agora e ainda está um pouco estável para mim. Então, para não prejudicar vocês, eu vou continuar aceitando pelo e-mail do Gmail, né? A gente vai fazendo essa comunicação. Para a próxima aula eu já passo o meu e-mail institucional, como eu comentei com vocês. Há uns anos atrás eu trabalhei dentro do Grupo Anhanguera, então não foi criado um novo e-mail, o meu e-mail já existia. Aí foi todo aquele processo de reativação, tanto é que eu consegui acessar meu e-mail hoje, mas não consegui habilitar o Teams com o meu e-mail da Anhanguera. Eu tive que usar um e-mail que eu uso como aluno numa outra instituição. Então, esses problemas técnicos estão acontecendo dos dois lados. Então, como eu estou com paciência com vocês, também peço que vocês tenham paciência comigo. Mas como eu falei, o que eu puder ajudar, eu vou ajudar. Eu não sou de pesar a mão na avaliação. Geralmente eu deixo umas 4, 5 perguntas bem fáceis. Uma média de de 4, dependendo como eu crio a prova, umas 4 mais ou menos, e 2 são de nível um pouco mais difíceis. Para quê? Para aquele aluno, como por exemplo, Eduardo, que nunca falta, é que eu falo, até para pergunta difícil, prestou atenção no que eu falei, deu uma lida no material, você vai responder de forma tranquila. Não é uma coisa, nossa, professor, eu vou passar a noite estudando porque você colocou perguntas difíceis. Não, é uma que vai requerer um pouquinho mais de conhecimento. Para quê? Para que eu consiga verificar o que vocês absorveram. Não adianta eu falar. Eu sei que os PowerPoints são grandes, é como eu falei, não vou ficar lendo PowerPoint, eu uso mais como um apoio e eu deixo um conteúdo mais denso no PowerPoint para que na hora que vocês forem ler para estudar, na hora que essa disciplina terminar daqui 1, 2, 3 anos, vocês leiam o material e consigam. Eu deixo até tutorial quase como passo a passo, né, para vocês conseguirem depois, igual você está falando, Luiz. Olha, professor, agora eu estou com uma máquina boa. Agora eu consigo rodar máquina virtual. Agora eu estou
tranquilo, eu não tô naquela preocupação tão grande que eu tinha que fica assistir às aulas no celular e eu ficar falando de programação, isso aqui é bem complexo. Pessoal, mais alguma dúvida? Respondi a dúvida de vocês. Peço desculpas, não tinha subido a atividade. Acabei de subir, então a gente, na disciplina de orientação ao objeto 2, a gente está com 3 atividades em aberto no momento. Geralmente eu dou um prazo de 1 semana, porém, não subiu a atividade. Só um momento que eu vou adicionar de novo essa atividade. Tem hora também que o Google Driver é um pouquinho chato, né? O que é a atividade? Eu tô puxando a aula, desculpa, por isso que não vai, né? Hoje, professor. Agora vai. Agora subiu a atividade. Atividade 3, o que vocês vão fazer, né? Vocês vão pesquisar os principais usos, né, do GAIN, no caso em Java, do AWT e do Swing, né? Está sendo usado? Não está sendo usado? Me perguntaram na aula passada, professor, posso utilizar exemplo? Pode. Vi um exemplo bacana, pode usar. Ah, professor, eu vi uma matéria num site. Posso colocar as minhas palavras? Pode. Posso pegar trecho de um site? Pode. Não quero que faça Ctrl+C, Ctrl+V, mas pode pegar informações de site, colocando a referência, tudo bonitinho, vai valer. Agora eu vou deixar, como eu falei, para dúvidas e esses últimos 30 minutos a pedido do professor Stark é para vocês fazerem essas atividades avaliativas. E eu fico à disposição para qualquer dúvida, vocês podem me chamar a qualquer momento. E geralmente eu dou um mute no microfone para não ficar, enquanto vocês estão fazendo atividade, falando na cabeça de vocês também, né? Pessoal, querem perguntar mais alguma coisa? Por enquanto tá de boa, professor. Só fazer os trabalhos agora. Então, Leonardo, vou liberar vocês para fazer o trabalho. Qualquer dúvida, eu estou aqui, só vou pôr no mute. Precisou, só... Fechou, valeu, professor. Fechou. Obrigado. Professor, aquele trabalho é o que estava na nuvem, né? Sim, acabei de postar o link, acabei de confirmar, acabei de subir a atividade, está disponível a atividade. Aí, geralmente eu peço 1 semana, mas eu estou deixando até a data da prova para vocês entregarem. Aí eu consigo ter um tempo também para responder. Perdão, corrigir, né? Corrigir a prova e lançar nota. Uhum. Pelo jeito ninguém vai falar nada não, né? Não, Luiz, ninguém está falando nada, mas fica à vontade que eu estou aqui. Eu só ponho no mute para não ficar barulho na cabeça de vocês.
Ah, professor, então que no caso o meu é um Acer Nitro. Então eu tô com já logo de cara já foi conflito. Só para o senhor ter uma ideia. Conflito no sistema Desculpa. dele mesmo. Ah, você está falando conflito de sistema. Entendi. É. Mas o que eu saiba, o Acer é uma marca boa. Provavelmente a versão do Linux que você está usando. Tenta É, baixar uma versão atualizada do Ubuntu. o que eles fizeram? Eles pegaram a versão do Ubuntu, alteraram, modificaram ela, porque ele, por ser um PC game, ele tem umas teclas extra, tem aqui Sim, ele é customizado, né? Então eles adaptaram ele nisso. Mas aí eu instalei tudo direitinho, atualizei os drives, quando reiniciei não entrou de jeito nenhum. Aí o que eu fiz? Eu tive que fazer. Aí eu instalei o Ubuntu, mas aí eu não queria retirar ele. Mas aí agora eu não consigo instalar marca virtual, não consigo instalar as outras coisas. Uma sugestão, Luiz, não sei se vai resolver o seu problema. O que você pode fazer é entrar no site da Acer, ver se eles disponibilizam, como não é o Windows, eles disponibilizam às vezes a ISO do Linux. Se não, se ele não disponibilizar, os drivers é obrigatório disponibilizar. Você tem duas opções se você for usar o driver. Ou baixa o Linux fora, ou a versão do Ubuntu fora, e baixa os drivers do site da Acer. Ou uma segunda opção, baixa do site da Acer, os drivers para o Windows, e instala um Windows genérico. Não sei. Eu acho que agora, até você terminar o curso, o mais indicado seria você estar trabalhando na raiz o Windows. Por quê? Sim. O que eu faço? Eu já trabalhei muito com máquina virtual. Essa máquina que eu estou usando com vocês é uma máquina, é um i7, ele tem 16 GB de RAM. Hoje ele está com HD SSD puro de 250. Então é uma máquina rápida, é uma máquina boa. Eu acabo tendo que instalar tudo no Windows raiz. Aí depois, no final do semestre, o que eu faço? Formato a máquina, apago tudo, eu copio os meus dados, é óbvio, né? Os meus arquivos, apago tudo que eu tenho e deixo a máquina zerada. E dependendo das disciplinas que eu pego, eu instalo tudo de novo, né? Para não ficar pesado. É como eu falei, eu sou suspeito, porque eu sou um cara muito Microsoft, né? Mesmo com essa chatice, sei que pega vírus, eu sei que não é o sistema mais seguro do mundo, nem o mais rápido e nem o com menos falha, mas é como quando eu comentei com vocês na disciplina de web. O Windows ele tem aquela cultura, vem que eu rodo, né? A cultura fora o Windows. Não, e você falou o seguinte, todos os programas, tirando o seu, os outros é tudo do Windows. Então não é viável manter o Linux. Eu estou vendo isso. E é assim, eu não sei se você é casado, a minha esposa mexe no meu computador. Não, aqui Ela é só. não sabe mexer no Linux, né? Então tem isso também, né? No meu caso, né? Minha esposa mexe também. Então, ela está acostumada com o ambiente Windows. Então, você acaba, né, facilitando. Eu tenho amigos que são Linux hardcore, quebra-cabeça, se vira, faz e acontece. Eu não sou esse cara, então eu sou suspeito a falar, né? O meu conselho é esse. Você fala, Marcos, eu quero manter no Linux,
baixa uma versão atualizada do Ubuntu, às vezes por dentro do próprio Ubuntu você consegue instalar drivers. Eu vejo por essa máquina, eu faço ao contrário, né, de todo mundo. Geralmente a pessoa instala o Linux, que ele é muito mais rápido, é muito mais leve que o Windows, e utiliza o Windows em máquina virtual, ou através do VirtualBox, ou do... Ai, me fugiu. Só um momento, Luiz, que já vem. É o VirtualBox. Eu ia falar, VS Code não tem nada a ver. Daqui a pouco que eu lembro, Luiz. Tem o VirtualBox e tem um outro. Tá vendo várias coisas, mas nada instala no Linux, roda o Windows. Eu faço o contrário. Quando eu preciso mexer na plataforma Linux, eu instalo uma máquina virtual do Linux e acabo utilizando o Linux e máquina virtual. Uhum. Né? Não, mas Aí, eu tô procurando aqui uma fonte segura para me baixar o Windows 10. sim, sim. Porque O Windows 10 você consegue baixar do próprio site da Microsoft e depois deixar ele genérico, né? Pra gente não falar pirata. Né? Você consegue. Ele te baixa uma licença por 30 dias, né? Uma licença de teste de uso. Aí depois você tem que validar. Né? Acho que com o e-mail da Anhanguera agora não valida mais. Antigamente a Anhanguera tinha parceria com a Microsoft, você conseguia usar acho que por 2 anos, se não me falha a memória. E eu não consegui fazer meu e-mail pela Anguera até hoje. Sério, é importante. Por exemplo, eu estudei em 2 outras instituições. O meu e-mail, sei lá, de 11, 12 anos atrás, e ainda valida. Eu consigo validar o Office, por exemplo. Então eu uso o Office, a última versão do 365 eu uso pelo e-mail. Uhum. Tanto que ele, aqui pelo Linux, você pede o Teams, o e-mail pela faculdade. Eu não tenho, não Sim. cheguei a fazer. É um e-mail corporativo ou de estudante. Se não me falha a memória, eu não lembro a mensagem. Mas ele fala algo mais ou menos assim. E como eu falei, reativou meu e-mail hoje, me confirmaram hoje, e eu não consegui acessar pelo Teams. Então, acaba acontecendo essas coisas. Mas tudo se ajeita, né? E eu fico triste por vocês, porque é algo ruim quando você vê e começa, segue, por exemplo, não sei se você viu no meio do slide que tem um passo a passo, mesmo que você não faça em aula, mas que você faça no sábado, no domingo você está mais tranquilo, você consegue tirar dúvida. Pô, professor, eu fiz o passo X, Y, Z, mas o Z deu errado. Não entendi o que aconteceu. Eu fiz igual o senhor colocou no material. Uhum. Entendi. Mas a gente vai tentando, vai fazendo da melhor forma possível. Agora, posso te fazer uma pergunta, Luiz? Sim. O Acer é notebook, né? É. Legal, legal. Ele é uma marca muito boa, muito boa.
que eu peguei na promoção, que foi muito favorável, muito Que mesmo. bom. Essa máquina que eu tenho, estou falando com você, tem uns 2 anos, vai fazer 3 agora no final do ano. Da Lenovo, perdão. E eu gostei, mas eu também demorei para comprar, ficou bem salgada. Ele veio com Windows, mas ele veio com Windows Home, né? Aí eu tive uns problemas também que algumas coisas não funcionava bem, justamente por causa disso, porque veio com Windows Home. Aí eu formatei ele, coloquei o Windows, a versão profissional, baixei todos os drivers, funciona tudo. Ele também tem teclado numérico, tem algumas teclas diferentes que não é do teclado padrão e funciona. Que o ruim desses computadores, quando ele tem essas teclas opcionais, né, acaba não funcionando quando você muda de sistema operacional, ou dependendo da versão do sistema operacional, ele não reconhece. É porque a versão que modificaram para o Ubuntu foi o Endelez. Ele é um Nitro i5, AMD Ryzen 7, 1 TB de HD, 128 GB de SSD e 15/6. Mas esse sistema operacional tá uma porcaria. Aí eu instalei um Ubuntu, só que o Elf tá dando conflito. Aí eu tô pensando em mudar para o Windows. Só que o problema do notebook da Acer, relacionado à parte de game, se você tirar o Linux, se ele der algum problema, você tem que voltar com o Linux de novo, o que estava, o NDLS, para poder a garantia aceitar. Porque se tiver outro sistema operacional, outro Linux, eles não aceitam. Só tem essa cláusula. É isso que é chato, né? Algumas empresas, elas restringem isso. Eu já vi várias reclamações, tanto de colegas, tanto de alunos, tanto de clientes, que tiveram problema quanto a isso, né? Até eu achei um absurdo. O cliente me mandou a documentação, eu li e eu vi, eu falei, é irreal, né? É surreal. O cara colocar isso porque pela legislação brasileira, né? Isso antes de Marco Civil, antes de lei de Carolina Dickmann, tá lá, mas não é nenhuma lei de informática, é ligada à lei do consumidor, é o PROCON que rege, ele obriga as montadoras de computadores no Brasil a disponibilizar sites em português com todos os drivers para diversos sistemas operacionais do mercado. E desculpa falar, né? Eu sei que você sabe, mas todo mundo acaba usando o Windows. O meu primeiro notebook mesmo, ele veio com uma versão Linux também customizada, mas ainda não era uma versão tão customizada. Na época eu comprei era da Lenovo mesmo, e eles usavam o Sato Linux, que na época foi uma versão própria para notebook. Diz a lenda que economizava bateria. Economiza não. Pior que não, né? Mas diz a lenda, a primeira coisa que eu fiz foi formatar e deu trabalho. Na época foi uma professora minha que descobriu como que formatava. Tinha que baixar um arquivo para o HD para conseguir formatar. Isso há 10, 12 anos atrás.
Nossa. E pior que, dependendo do arquivo que eu pegar aqui, se for de Windows, ele dá erro. Sim. Porque o sistema de gravação, eu não lembro se você me falou, vocês tiveram uma disciplina de sistema operacional que só falava de sistema operacional ou não, Luiz? Sim. Sim. Eu não lembro se eu tinha perguntado, eu não lembro da tua resposta. Conforme o sistema operacional, ele tem uma estrutura de arquivo diferente. Então, lembra que eu brinco, mas é uma verdade, aquela tela do Matrix, né, que ficou famosa, tela preta com letras verdes. Então, imagina o seguinte, né, vamos pegar um HD tradicional, né, é muito na estrutura do HD tradicional. O HD tradicional é um disco. Imagine um disco de pizza, né? Gordão à praga, só pensa em comer. E você recorte quadrados, né? Você vai... imagina uma tela de uma planilha do Excel que tem as linhas e colunas e tem as células. Então, ele divide aquelas células em trilhas e setores. Então, conforme ele vai gravando aquela informação, é gravada de forma diferente. Aí você vai falar, professor, mas o meu computador hoje, ele vem com HD SSD. Concordo, ele vem com HD SSD. Mas ele vai trabalhar com essa mesma estrutura do Excel, né, de linhas e colunas dessa estrutura de célula. Então, a forma que ele divide essa posição, no Excel, por exemplo, a gente posiciona a coluna por uma letra e a linha por um número. Então, a célula é um exemplo, B1, para essa posição. Então, por exemplo, o Windows, ele sempre vai começar do B. O Linux, ele começa do A. Então, eu já tenho uma diferença dessa estrutura de gravação e os métodos de como são gravados dentro do computador, né? Como o sistema operacional ele trabalha. Entendi. Né? Então, isso também impacta na instalação de programa, isso impacta numa série de coisas. É complicado, né? É complicado. A estrutura do arquivo, né? Por exemplo, o Windows ele trabalha com duas estruturas de arquivo, né? Que é o FAT32, que é o mais antigo, e o outro, me fugiu agora a sigla. É uma abreviatura, me fugiu a abreviatura e eu também não estou lembrando do outro sistema de virtualização para te falar. Não é o TeamViewer? TeamViewer, né, que você pode também estar tentando voltar para o sistema dele e tentar não é o TeamViewer é para acesso. Me fugiu. Inclusive, a licença é cara, mas para estudantes estavam dando a licença. E o Linux, se não me engano, a estrutura de arquivo é FAT. Né? Do Windows é FAT, F-A-T, e o do Linux é FET, é F-E-T. E se você olhar como ele grava os bits, né, que a gravação é bit a bit 0 e 1, acaba mudando muito a estrutura do Windows.
E o macOS também tem uma outra estrutura, né, que ele também grava, é próxima da estrutura do Linux, mas ele é mais compatível com os arquivos Microsoft do que o Linux nativo, né? Porque nada mais é que o macOS é uma versão do Debian que é customizada. Só que hoje ela é tão customizada que é quase uma versão própria da Apple, né? Basicamente, hoje eu só uso o núcleo. Nós chamamos de kernel, né? Por exemplo, o Windows, o kernel é protegido. O Linux já tem um kernel aberto. Você consegue manipular o kernel. Por isso que empresas como a Acer, a Lenovo e outras conseguem mexer. Por isso que pode estar dando esses erros. Porque às vezes essa customização que nós chamamos é tão profunda que chegou a nível do kernel. Imagine o seguinte, o kernel é como se fosse o motor do sistema operacional. É o motor lógico do computador. Então, eu não estou falando do hardware, mas sim do software. É ele que vai fazer a engrenagem andar. Então, é isso que acaba dando esse problema, dando incompatibilidade, bloqueando alguns tipos de instalação de software. Então, eles modificaram tanto, adaptaram o Ubuntu, colocar o nome de o Renderless para poder adaptar para jogo. É essa Sim. modificação aí que está dando conflito. Eu estava vendo um fórum ali que muita gente teve o mesmo problema que eu. Que ele pede, assim que você ligar ele, conectar na internet, atualizar os drives dele. Os programas que ele já tem instalado, antes de utilizá-lo, antes de fazer qualquer coisa. Aí quando ele reinicia, não entra no sistema que você instalou. Aí eu tô vendo aqui que tem muita gente que tá com esse mesmo problema. É complicado. Alguns computadores, principalmente notebook, como eu falei, sofre isso, né? Sofre essa coisa customizada é complexo por causa disso. Porque às vezes eles atualizam no site o aplicativo, mas não atualiza lá o kernel, não atualiza alguma coisa, gera essas incompatibilidades, né? E como eu comentei, o Linux ele tem algumas chatices, todo sistema operacional tem, o Windows tem, o macOS tem, mas essa compatibilidade de rodar programa é complexo, né? Sempre foi. Por isso que ele não tem um apego tão popular, principalmente aqui no Brasil. E o Brasil ele é do núcleo do desenvolvimento do Linux, ele tem um papel muito importante, é uma das maiores comunidades do Linux fora do Canadá, né? Ele surge no Canadá, então as maiores comunidades são no Canadá, Estados Unidos e Brasil, do Linux. E dá esse chabu feio, né? Mas, Luiz, espero que ter. Vou tentar aqui, professor. Vou Espero que tentar ter. aqui. Espero que dê tudo certo, né? Uma boa semana para você. Faça as atividades. Qualquer dúvida, manda um e-mail que eu estou sem o WhatsApp, tá bom? Um abraço, até sexta-feira. Sexta-feira a gente tem mais conteúdo. Espero que minha internet esteja melhor. Tá bom. Obrigado, professor. Obrigado pela dica. Um abraço aí. Imagina. Tchau. Tchau, tchau. Um abraço.